Fala pessoal, beleza? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a aula de algoritmos, né? Introdução aos algoritmos. E basicamente eu vou usar Python para tentar explicar para vocês e tentar dar um auxílio no que vocês fazem. Mas antes de mais nada, o que é algoritmo, né? A gente ouve muito falar, principalmente hoje, né? Tá muito forte, né? O algoritmo das redes sociais, o algoritmo do Netflix, o algoritmo do Tananã que fica indicando informações para gente para chegar numa resposta. E esse termo, né, algoritmo, ele é algo que ficou meio complexo no nosso dia a dia, porque a gente acabou utilizando ele para muitas coisas e acaba falando sem saber o que ele é na grande realidade. E isso é um problema quando eu costumo pensar, porque você não tem aquele real significado do que é o real algoritmo e do que ele está fazendo para você de fato ou não. Mas vamos parar para pensar, né? Por que que o celular ele sabe o caminho mais rápido da sua casa até o seu trabalho? Por que que a Netflix consegue te indicar os filmes que você gosta, ou o YouTube te indica aquelas coisas que você realmente está com mais frequência vendo? Por que será, né? Será que isso é uma mágica? O que que será que é isso? Na verdade, não. Isso a gente chama de algoritmo. E o algoritmo, ele é algo que você usa no dia a dia. Você está usando ele, só que você às vezes nem sabe que você está utilizando ele no seu dia a dia, você nem sabe. E a gente vai tentar descobrir o que que é esse mistério, né? Para a gente conseguir chegar. Você vai fazer algumas linhas de código, vou fazer ela utilizando Python, né? Eu estou usando uma IDE que ela é chamada de Colab, e eu vou tentar explicar para você. O algoritmo, pessoal, ele é aquela. Vamos começar do básico, né? Vamos pensar assim, vamos pensar numa receita de um bolo de cenoura, bolo que eu gosto bastante. Para você fazer o bolo de cenoura, você precisa de algumas coisas. Você precisa de elementos cruciais ali, como a farinha, ovo, cenoura, fermento, óleo, dentre os ingredientes necessários para você fazer. Essa, esses passos que você tem e esses critérios, eles fazem uma sequência para você. E essa sequência de passos que você vai estar fazendo, ela tem que ser lógica, né? Eu não posso ligar o forno e colocar assadeira sem nada lá dentro. Então ele tem que ser uma sequência de passos clara e lógica, que quando você executa elas corretamente, você finaliza um problema. Por exemplo, construir um bolo. Então, primeira coisa, eu vou pegar cenoura, vou descascar cenoura, vou picar cenoura, vou colocar no liquidificador, vou colocar o óleo, vou colocar ovo, vou bater, vou fazer a massa. E essa construção, ela permite, isso é um algoritmo, né? É uma construção, os passos ali para a gente chegar. Existem algoritmos que eles são mais sofisticados, que vão ter uma solução melhor e outros não. Isso é muito importante, tá? Para gente. Só que existem características importantes quando a gente faz, que esses passos eles têm, que eu falei, eles têm que ser claros e lógicos. Então eles têm uma ordem para ser executado. No computador, quando a gente for aqui para o Colab, o Colab, para ele executar isso para a gente, ele faz da primeira para a última linha. Então, por exemplo, né, se eu, aqui eu vou fazer sem código, sem nada, né, para gente, mas se eu for fazer um bolo, então a primeira coisa que eu tenho que fazer é pegar os ingredientes. Depois que eu pego os ingredientes, eu saio da linha um e vou para a linha 2. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou picar a cenoura. Vou colocar no liquidificador. Tananã. Eu não posso picar cenoura sem pegar os ingredientes, porque eu não vou ter ela, entende? Então, eu tenho que fazer sempre sequências lógicas para eu colocar isso. Então, a função do algoritmo ele é meio simples. Ele vai padronizar para a gente uma solução, e essa solução que ele vai padronizar, ela vai resolver um problema. Eu tenho que ter um problema, ter uma solução, e aí eu utilizo o algoritmo. Então ele transforma, né, digamos assim, que um problema que é complexo numa série de passos. Em geral, é para ser passos simples que uma pessoa consegue executar aí, ou no nosso caso, o computador, para chegar na solução do nosso problema. E aí vamos pensar aqui no nosso contexto educacional. Opa, sem querer eu cliquei aqui. E você vai ver aí os passos que você tem, os passos necessários. Deixa eu tirar aqui meu rostinho, para a gente conseguir solucionar e tá aprovado no curso, um curso aí. Então, primeira coisa que eu preciso, eu vou chamar isso de ingredientes, só para fazer uma analogia para gente, tá? Então, os nossos ingredientes eles seriam o quê? As nossas informações necessárias, ou seja, as nossas variáveis, tá?
E assim como o bolo eu tenho lá cenoura, trigo, dentre outras coisas, eu vou passar aqui para saber se eu estou aprovado ou não, eu tenho algumas outras coisas também. Eu tenho, por exemplo, um meu nome, então eu vou colocar aqui, ó. Sempre que eu for fazer para ser didático, eu vou colocar var nome para eu saber que vai armazenar alguma coisa. E como eu não sei o seu nome, eu vou pedir para você ir falar para o sistema. Então eu vou colocar no Python, quando eu quero que alguém pergunte, né, alguma coisa, eu vou colocar assim, input. Input é para a pessoa dizer, né, um texto lá dentro em Python, tá? Não é o caso aqui de eu te ensinar a programar Python, só para a gente te explicar mais a questão do algoritmo aqui dentro. E entre aspas, porque é um texto que vai ali dentro. Então, input, qual o seu nome? Quando eu executar isso aqui, você vai ver, só vou fazer um exemplo rápido com você, que você vai ver aqui comigo, que ele vai perguntar qual o seu nome, e se eu falar que meu nome é Luiz, belezinha, ele entendeu aí que meu nome é Luiz. Para eu informar isso, eu coloco print, e dentro do print, a função print é a função que diz, né, alguma coisa. Eu poderia dar um print oi, e aí ele ia perguntar meu nome, eu ia falar Luiz, e depois ele ia me dar um oi, ou eu podia chamar a variável aqui, ó, var nome. Opa, aqui em cima eu coloquei maiúsculo, eu vou deixar minúsculo. Vai. Se eu colocar Luiz, embaixo ele diz Luiz. E aqui a gente já tem um algoritmo que explica e que conta para mim qual é o meu nome. Por mais bobo que seja, ele já diz para mim o que é. Então, e os algoritmos, eles também podem trabalhar com erros, né? Eles podem dar errado também, né? Por exemplo, se eu perguntasse aqui, ó, é, quero saber minha idade também. Então, eu posso colocar lá var underline idade. E o Python, ele trabalha muito bem com uma questão que a gente chama de data types, é o tipo de dado. Por exemplo, se o dado ele é numérico, eu coloco int ou float, que é para eu saber se ele é número ou inteiro ou número decimal. Int é para inteiro e float é para decimal, eu já vou marcar isso para gente. Então, se eu quero perguntar, eu coloco int, abro parênteses, aí eu coloco input. Aí eu posso colocar qual a sua idade. Qual a sua idade? E aqui, ó, quando eu dou um print variedade, ele vai exibir para mim. Ó, qual é o meu nome? Meu nome é Luiz e minha idade é 31. Aí ele exibe para mim. Mas, ó, como eu falei, erro. Então, assim, tipo, como numa receita, eu posso fazer errado também. Por exemplo, qual que é o meu nome? Meu nome é Luiz e qual que é a minha idade? 31. Se eu digitar 31, ele vai dar erro, porque o texto 31 é um texto, eles são letras, eles não são números, né? O que ele identifica aqui como um int. Aí ele vai dar errado, ó, ele acusa um erro para mim. Aí ele deu um erro muito particular ainda, ó, que é o value error. E o value error, ele é interessante para gente, porque esse value error, ele tá falando que o meu erro tá errado, o que eu digitei tá errado, um erro de valor. Interessante, né? O Python dizer essas informações aí pra gente. Aí eu vou, opa, não tô conseguindo apagar, cadê a borrachinha? Aí. E o Python, quando ele diz isso pra gente, ele tenta sempre conversar com você para chegar numa resposta mais simples. Então, por exemplo, não contando o desafio final, mas pelo menos para a gente entender o que é um algoritmo, você pode sempre pensar simples. Então, eu quero pensar assim, ó, como que eu faço para ser aprovado na minha matéria? O que que eu preciso? Eu preciso das notas das matérias. Podia fazer isso usando uma lista, podia fazer isso usando um dicionário, funções mais avançadas, mas vamos pensar simples agora, tá? A gente está no começo. Então, eu vou falar que a gente tem notas das atividades, nota do desafio e a nota da prova. Então, só por questão de cálculo, eu vou somar tudo, dividir por 3, e se essa média for maior que 6, você está aprovado. Por exemplo, tá? É um mero exemplo. Então, eu tenho notas das atividades, então eu vou colocar var atividade um e eu vou colocar assim, ó, int, pode ser um número decimal. Quando é número decimal, eu coloco float input. Aí eu vou colocar assim, informe a nota da atividade um. Eu vou copiar, ó, vou colocar 1, 2, 3. 1, 2, 3, da atividade 1, 2, 3.
E só para uma questão bonita, eu vou falar, então suas notas foram tal, tal e tal. Então eu vou colocar um print. E quando eu quero unir texto com informação de variável, eu quero concatenar essas informações, que essa união, eu coloco a letra F e abro aspas. Isso se chama F-format no Python, onde o F-format ele faz essa tradução ali das informações para a gente. Então eu vou colocar. Então o mesmo texto que eu falei, ó. Então suas notas foram. Aí eu vou colocar var atividade um. Eu abro colchete e coloco var atividade um. Eu vou deixar isso no Ctrl C aqui, ó. E fecho o colchete. Então aqui ele já vai exibir uma nota para mim, ó. Quer ver? Vou colocar aqui qualquer coisa, ó. Um, dois e três, ó. Então as notas foram um. Beleza? Ele já trouxe para mim. Vírgula, var 2 e var 3. Então, se eu der um play aqui, ó, informe a nota um foi 2,5, só que eu não coloco 2, vírgula. Em Python é 2,5, por exemplo. Ah, a nota da atividade 2 foi 10 e a nota da atividade 3 foi 4. Opa, 4,3. 4,31, para a gente ver, ó. Aí ele chama os valores. Beleza, agora, continuando, próxima parte do algoritmo, descobrir a média disso, porque eu vou usar a média dessas notas. Então, eu vou colocar ali embaixo, var média. E vou fazer uma continha de média, bem simples. Var, opa, var atividade um, que nem você fazia lá na aula de matemática mesmo. Deixa eu no Ctrl C aqui, ó. Var atividade 2 mais var atividade 3. Como são três, eu vou dividir tudo por três. Então, vou abrir um parênteses no começo, no final. Para dividir em Python, eu uso barra 3 e eu vou falar print. Aí, como que eu faço para colocar o texto e a variável junto? Pensa aí. Boa, é o F-format. A sua média de atividades foi de var média. Boa, aqui ele já vai falar para mim, ó. Clicar no playzinho, né? Vai ser 3, 4 e 10. A sua média de atividades foi tanto. Agora, eu vou fazer o desafio e vou fazer mais a prova final pra gente, pode ser? Ou só aqui as atividades resolve? Só as atividades resolve, só para ser mais simples? E aí eu vou dizer se ele foi aprovado ou não. Aí eu tenho um caminho, né? Eu vou desenhar pra gente aqui. Então, por exemplo, se eu tô trabalhando, então eu tenho aqui o início do meu algoritmo. Vamos só para ideia, né? Uma ideia simples aí pra gente. Eu tenho aqui o início do algoritmo. Cadê? Eu quero poder escrever. Então, início do algoritmo. Ele calcula a média. Beleza, ele calcula a média, isso do algoritmo. Só que eu posso ter sido aprovado ou não. Então, se eu fui aprovado ou reprovado. Então, eu tenho dois caminhos aqui dentro. Vamos lá. Aprovado, reprovado. Para eu ser aprovado, eu tenho que média maior ou igual a 6. Se eu tirei 6, eu estou aprovado. Então, para eu ser reprovado, média menor que 6. Aí, show de bola. Então, eu tenho esses caminhos a seguir. Então, quando eu tenho esse problema aqui, ó, opa, eu tenho esse probleminha aqui, ó, que eu desenhei, esse ponto aqui que ele faz essa ramificação, a gente chama de condição. E as condições em Python, elas são conhecidas por um comando chamado de if. Então, vamos lá, vou deixar anotadinho aqui e vamos fazer if. If quer dizer se. Se a minha média for maior ou igual a 6, o meu var média for maior ou igual a 6, o que que ele vai fazer? Dois pontos. Dois pontos quer dizer faça. Faça. Aí quando eu dou um enter, você viu que ele deu um espaço aqui? Você não pode apagar esse espaço, tá? Esse espaço, ele é chamado de indentação. A indentação, ela é uma representação hierárquica das informações em Python. Aí eu só vou dar um print, ó, print.
aprovado. Aí eu tenho o outro caso, que seria o caso do não aprovado. Então, eu vou dar um Enter e vou apagar a indentação, porque daí ele não é mais da hierarquia, ele não responde mais para média maior que 6, ele responde para outra coisa. A gente chama isso de else. E se tiver necessidade, vocês mandam aí, vocês me avisam, eu faço uma aula explicando como que usa o if, usa o else pra gente, né? Vou dar um print, reprovado. E aqui eu tenho, então, a explicação de um algoritmo. Então, vamos lá. Nota da atividade um: 5, 2, 4. Outra, 3. Ó, então sua média de notas foi 4, reprovado. Mas se eu tivesse sido aprovado, foi, sei lá, 10, 10 e 4. Média das notas foi 8, você está aprovado. Beleza? Acho que é bem simples o nosso compreendimento do que acontece aqui, do que é o algoritmo. Ele é só um passo a passo para chegar aí na solução final aí para gente. Beleza, pessoal? Espero ter ajudado. Muito obrigado. Qualquer coisa, entra, manda uma mensagem e a gente tenta elaborar aí outro contexto, outra informação, tá bom? Obrigadão.